Segundo a definição usual, uma estrela é um astro luminoso mantido junto pela força da gravidade, usualmente formada por um gás de partículas carregadas chamado de plasma. Mas existe um outro jeito interessante de se pensar em estrelas. Uma estrela é um cabo de guerra entre a força da gravidade e algum outro fenômeno fundamental da natureza. Por exemplo, no caso de uma estrela como o nosso Sol, a matéria é atraída para o centro de massa da estrela. Afinal, é isso que é a gravidade: matéria atraindo matéria. Se não houvesse nada no caminho, toda a matéria do Sol iria colapsar em um buraco negro. Mas existe algo no caminho. E conforme a matéria que forma o Sol é comprimida pela força da gravidade, a pressão e a temperatura no núcleo dele aumentam até que o hidrogênio entra em fusão nuclear, produzindo hélio e liberando energia. A energia liberada por esse processo de fusão nuclear gera uma pressão contra a força da gravidade, e isso impede o colapso completo da estrela. Ou seja, o Sol e o seu brilho são resultado de uma disputa astronômica entre a força da gravidade e a fusão nuclear. Isso foi justamente uma das primeiras evidências para a existência de fusão nuclear. Esse era o único fenômeno físico que conseguia explicar por que o Sol brilha do jeito que ele brilha. É impressionante que algo tão gigantesco quanto uma estrela nos ajudou a entender os fenômenos do mundo atômico. É por isso que as estrelas são tão importantes para a física moderna. Elas são um dos laboratórios mais extremos do universo, onde a física de grandes escalas e a física do mundo quântico se encontram. E aqui nós estamos falando de estrelas como o Sol, um dos tipos de estrelas mais comuns do universo. Existem estrelas associadas a fenômenos físicos ainda mais extremos. Algumas estrelas hipotéticas dependem de fenômenos tão bizarros que, honestamente, nós ainda nem sabemos se elas de fato existem. Essas estrelas, chamadas estrelas hipotéticas, podem guardar inúmeros segredos sobre como o universo funciona nas situações mais extremas. Mas antes de continuar esse vídeo, é hora do Momento Aluna. Muitos de vocês me perguntam qual faculdade eu fiz, quais livros eu li ou quais coisas eu estudei para conseguir fazer o Ciência Todo Dia acontecer. Embora eu tenha entrado no curso de Física, ele sozinho não seria o suficiente. Eu precisei aprender e treinar outras habilidades como a escrita, storytelling e a própria edição de vídeos. E agora eu aplico diariamente os conhecimentos de diversas áreas diferentes no meu trabalho, que resultam nesses vídeos que vocês veem toda semana. Presente. E é por isso que eu gosto da parceria que nós temos com a Alura, a maior plataforma online de cursos do Brasil. A Alura tem mais de 1000 cursos de diversas áreas, desde design, programação, marketing digital, até data science e inovação. E todos eles ficam disponíveis com uma única assinatura. Você pode aprender a programar ou editar vídeos do zero. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Cada habilidade nova é uma oportunidade nova que se abre, seja para uma vaga no mercado de trabalho ou para um upgrade na sua carreira. Se vocês clicarem no link que está na descrição, vocês têm um desconto especial para ajudar nessa jornada de conseguir novas habilidades. Não percam essa oportunidade porque conhecimento sempre agrega. Na verdade, é o que me fez chegar até onde eu estou hoje. Então, continuando agora com as estrelas mais bizarras do nosso universo. As primeiras dessas estrelas hipotéticas são justamente as primeiras estrelas do universo. No universo primordial, elementos mais pesados do que o hélio não tinham se formado. Então, as primeiras estrelas formadas no universo seriam compostas puramente de hidrogênio e hélio primordial, formados durante o Big Bang. Foram justamente essas estrelas que criaram os elementos mais pesados da tabela periódica através da fusão nuclear. Ou seja, foi a disputa entre a gravidade e a fusão nuclear que criou a maior parte da matéria que nós conseguimos ver, incluindo eu e você. E a busca por essas estrelas primordiais pode ajudar a esclarecer algumas coisas sobre como o nosso universo funciona. Por exemplo, o nosso principal modelo sobre como essas estrelas se formam sugere que elas seriam muito grandes, em torno de 100 a 1000 vezes a massa do Sol, muito maior do que a grande parte das estrelas de segunda ou terceira geração. E observar uma estrela como essa em nossos telescópios significaria que os modelos estelares estão de fato no caminho certo. Além disso, a formação dessas estrelas está ligada com o surgimento das primeiras grandes estruturas do universo, como galáxias e aglomerados de estrelas, e que pode nos ajudar a entender melhor a história do nosso universo. Só que apesar da sua importância para a astrofísica, o cabo de guerra fundamental por trás das primeiras estrelas ainda é a clássica disputa entre a gravidade e a fusão nuclear. As próximas estrelas hipotéticas surgem justamente quando o combustível das estrelas mais comuns acaba e a gravidade vence a disputa, pelo menos até que um novo fenômeno físico impeça o colapso completo da estrela em um buraco negro. O combustível das estrelas muito massivas acaba quando o hidrogênio no núcleo da estrela já foi completamente fundido em hélio, e o hélio em berílio e carbono e assim por diante até chegar no ferro. Diferente dos elementos mais leves, fundir ferro em elementos mais pesados não só não libera energia, como também consome.
Mas a estrela depende da energia da fusão nuclear para se manter estável perante a força da gravidade. Então, no momento que o combustível acaba, a estrela entra em um colapso extremamente violento. As camadas externas caem sobre o núcleo de ferro massivo e uma explosão capaz de ofuscar uma galáxia inteira acontece. Isso é o que nós chamamos de supernova. É a vitória da gravidade sobre a fusão nuclear. Supernovas são um dos eventos mais extremos do universo, mas além disso, os restos estelares das supernovas costumam ser objetos astronômicos extremamente bizarros e interessantes. Por exemplo, durante a supernova, a matéria no núcleo da estrela é elevada a temperaturas e pressões tão altas que os prótons e elétrons são forçados a interagir. Nesse processo, os prótons e os elétrons se combinam em nêutrons e liberam neutrinos. O resultado final é que todas as partículas no núcleo da supernova se transformam em nêutrons. E a partir daqui, existem algumas coisas diferentes que podem acontecer. No primeiro caso, o núcleo de nêutrons vence a força da gravidade e mantém a estrela estável. E isso acontece porque existe um limite do quanto é possível comprimir nêutrons. E quando eu falo limite, é genuinamente um limite. As leis da mecânica quântica impedem que nêutrons fiquem muito próximos uns dos outros, e existe uma pressão máxima que a supernova pode causar no núcleo de nêutrons. A partir de um certo ponto, fica impossível comprimir o núcleo de nêutrons num espaço ainda menor, e o núcleo se torna estável, mesmo perante as gigantescas forças envolvidas numa supernova. E esse núcleo de nêutrons comprimido é o que nós chamamos de uma estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons são os objetos astronômicos mais densos já observados. A matéria está tão comprimida que um pedaço do tamanho de um fio de cabelo pesaria 1 tonelada. Só que uma segunda possibilidade, ainda hipotética, aconteceria caso o núcleo da estrela atingisse temperaturas de 1 trilhão de graus Celsius. Isso acontece quando as forças geradas pelas supernovas são tão intensas que elas conseguem vencer até mesmo a resistência dos nêutrons. Mas se eu acabei de falar que é impossível comprimir ainda mais os nêutrons, como que é possível vencer essa resistência? Bom, é que nessa temperatura os nêutrons simplesmente evaporam em partículas mais fundamentais, os quarks. Esse processo deve acontecer com os nêutrons mais próximos ao centro da estrela, onde a pressão e temperatura são as maiores possíveis, gerando assim o que parece de fora uma estrela de nêutrons, mas com um núcleo de gás de quarks. O gás de quarks no núcleo dessas estrelas seria 3 vezes mais denso do que uma estrela de nêutrons comum, e ainda mais resistente à compressão e forças gravitacionais. Por mais que a gravidade fosse capaz de derrotar a resistência dos nêutrons, nesse caso ela não consegue causar um colapso total devido à extrema resistência à compressão que um gás de quarks tem. Mas tudo tem um limite. O último caso é quando nem mesmo os quarks conseguem resistir às forças gravitacionais durante uma supernova. No último caso, a matéria no núcleo da estrela em supernova é comprimida ao ponto de que a gravidade fica tão alta que nem mesmo a luz consegue escapar. E ao redor de toda essa matéria comprimida surge um horizonte de eventos, a região do espaço a partir do qual nada escapa. Nem matéria, nem informação, nem luz. É isso que nós chamamos de buraco negro, a vitória da gravidade sobre a matéria. Uma região no espaço onde toda a matéria vai ser comprimida num único ponto de densidade infinita, uma singularidade. Dentro de um buraco negro, nada pode vencer a gravidade, a não ser, talvez, a própria gravidade. Uma pergunta importante ainda em aberto na física é justamente o que acontece com a matéria que atravessa o horizonte de eventos em um buraco negro. A teoria da relatividade geral de fato prevê a existência de uma singularidade no centro do buraco negro, um ponto onde toda a matéria se acumula com densidade infinita. Mas essa previsão é vista por muitos físicos como uma limitação da teoria da relatividade e não um resultado final. Afinal, a própria ideia de densidade infinita é bem esquisita. Tentem pensar nisso por alguns instantes. Densidade infinita. Uma dessas limitações seria o fato de que a relatividade geral não leva em conta os possíveis efeitos quânticos da gravidade. E existem várias teorias que tentam levar esses efeitos em conta. E com isso, remover a singularidade no centro do buraco negro. Em uma dessas teorias, quando a matéria dentro do buraco negro é comprimida até uma certa densidade, conhecida como a densidade de Planck, efeitos quânticos da gravidade geram uma força repulsiva, impedindo que a matéria colapse ainda mais. E essa repulsão é devido ao fato de que comprimir a matéria num único ponto de densidade infinita violaria um princípio importante da mecânica quântica, o princípio da incerteza. O princípio da incerteza nos diz que é impossível saber ao mesmo tempo a velocidade e a posição de uma partícula de forma precisa. Mas se toda a matéria do buraco negro estivesse num único ponto, como numa singularidade, descobrir a velocidade e posição de toda essa matéria seria extremamente simples. Então as teorias quânticas da gravidade incorporam um limite de densidade,
a densidade de Planck, a partir do qual a gravidade passa a ser repulsiva para impedir a violação do princípio da incerteza. E aqui, a gravidade que tenta comprimir a estrela é vencida pelos efeitos da gravidade quântica que mantém o princípio da incerteza válido. É possível que dentro de cada buraco negro exista uma estrela dessas, mantida estável pelos efeitos quânticos da gravidade, e essas estrelas são chamadas de estrelas de Planck. Uma estrela de Planck seria inimaginavelmente densa, de forma que um único fio de cabelo talvez pesasse mais do que todo o universo observável. Caso as estrelas de Planck de fato existam dentro dos buracos negros, elas seriam muito pequenas. Para um buraco negro no centro da nossa galáxia, que pesa 2,6 milhões de massas solares, toda essa massa estaria acumulada num espaço 1000 vezes menor do que um núcleo atômico. E a ideia de uma estrela como essa é tão bizarra que nós ainda não temos nem certeza de qual tipo de matéria iria compor um objeto desses. Afinal, aqui nós estamos falando nos limites dos nossos conhecimentos da física. O limite tanto da nossa teoria quântica quanto da teoria da gravidade. E mesmo quando as nossas teorias são utilizadas nos limites da sua aplicabilidade, elas ainda revelam resultados extremamente interessantes, como uma estrela escondida para sempre dentro de um buraco negro. Muito obrigado e até a próxima!